Olha, pessoal, ó, vamos iniciar então mais uma aula, né? Nós vamos trabalhar aqui com a parte de proteínas, beleza? Que é uma substância orgânica, né? A gente trabalha com substâncias orgânicas. Quais são elas? Vamos lembrar. Glicídios, não é isso? Lipídios, proteínas e os famosos ácidos nucleicos. Então a proteína é um conteúdo bem legal de se trabalhar, muito simples, muito fácil, pequenos detalhinhos, mas nada tão complicado. Legal? Bom, gente, essa imagem aqui ela já nos mostra exatamente daquilo que a gente vai falar, não é isso? Alimentos proteicos, e nós precisamos de proteínas para quê? Para várias funções do nosso corpo, ligados a anticorpos, função estrutural, certo? Nós temos aqui a formação de enzimas, tá? Então, dentre outras funções que a gente vai trabalhar cada uma delas aqui, e é lógico que a nossa alimentação ela tem sim, né, que conter alimentos proteicos, seja ele de origem vegetal, seja ele de origem animal, não importa. E as proteínas têm diversas funções no nosso organismo. Legal? Então vamos lá. Existem várias funções, mas uma das funções mais importantes que a gente destaca, né, para a proteína, olha lá, é a função estrutural. Beleza? É uma das funções mais importantes que você tem que anotar para a proteína. Estrutural desde formação de músculo, tá? Consistência óssea, formação de proteínas, no caso, para crescimento do cabelo, crescimento das unhas, tá? Então, tudo isso tem a ver com função estrutural. Outra função muito importante ligada à proteína, olha lá, é a parte de defesa orgânica. Quando a gente fala de defesa orgânica, nós estamos falando de quem? Olha lá, dos famosos anticorpos. Isso é um problema, porque muito aluno acredita que anticorpo é uma célula. Galera, as células de defesa são conhecidas como os glóbulos brancos. Lembra? Macrófagos, leucócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos, enfim. Anticorpos não são células, anticorpos são proteínas. Anota isso em qualquer lugar, que é uma pegadinha muito grande. Legal? Anticorpos são proteínas. E uma proteína famosa, né, que vocês já ouviram falar, tenho certeza absoluta, que é um anticorpo, olha lá, ó, são as famosas imunoglobulinas. Legal? As imunoglobulinas são anticorpos produzidos pelo nosso organismo que atuam na defesa orgânica. Bom, então a gente tem função estrutural, função de defesa, outra função extremamente importante, tá? As enzimas também podem ter função de catalisadores biológicos. É claro que nem toda enzima vai realizar essa função. Quando você fala em catalisadores biológicos, eu estou falando de quem? Das enzimas. As enzimas têm a finalidade de acelerar as reações químicas, certo? Fazer a catálise, a aceleração de produtos de reações químicas. Então isso tem a ver com catalisadores biológicos. Em outras palavras, estou falando das famosas enzimas. Tem até uma frase, né, que todo mundo já ouviu falar, tenho certeza, que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Legal? Bom, essas são as três funções básicas que a gente pode destacar aqui para a proteína, dentre outras, tá? Bom, vamos lá. Eu até faço questão de colocar aqui algumas situações, alguns exemplos de proteínas, e uma delas, tá? É o famoso glúten. Você já deve ter visto falar, né, visto alguma questão que falasse sobre glúten. O glúten é uma proteína que você encontra em cereais. Lembra? Trigo, certo? O arroz, beleza? Dando 2 exemplos, a cevada, e 3 exemplos extremamente simples. Então, o que acontece? Alimentos feitos à base de cereais podem conter o glúten, beleza? Tanto que você já viu alimentos aí, por exemplo, alguns restaurantes, alguns tipos de alimentos que está escrito, ó, não contém glúten. Por quê? Porque existem pessoas que são intolerantes a glúten. Glúten é uma proteína. Então, o que acontece com essas pessoas? Vamos lembrar. Você sabe muito bem que o intestino delgado, nosso intestino delgado, ele apresenta pequenos prolongamentos que servem para atuar na absorção de substância. Tá lembrado? São as microvilosidades. Pessoas que apresentam essas microvelocidades muito reduzidas são conhecidas como pessoas celíacas. E aí o que acontece? Na hora que eles vão se alimentar, né, de alimentos ricos em glúten, pelo fato das microvelocidades serem muito reduzidas, o que pode acontecer? Essas pessoas podem não absorver corretamente, tá, o alimento que está sendo ingerido. E aí o que acontece? O glúten ele vai formar uma barreira nessas microvelocidades, fazendo com que as pessoas passem a ter diarreias frequentes. Tá? As pessoas que são intolerantes a glúten, é claro. E sem contar dores, né, abdominais, dentre outros sintomas. Então, ó, o glúten é uma proteína encontrada nos cereais, que fique bem claro isso. Pessoas celíacas são intolerantes ao glúten, que ao ser ingerido pode provocar diarreia, como eu te falei, dor e até mesmo inchaço abdominal. Beleza?
Marque um ponto aí, bem, um asterisco para essa questão aqui em relação a glúten, que isso pode cair. Edilson, você pode dar exemplos de proteínas? Posso, várias proteínas para você aqui, por exemplo, né? A gente pode colocar a proteína do ovo da galinha, conhecida como albumina. Você pode colocar como exemplo a proteína do leite, conhecida como caseína. Falei agorinha ali para você das imunoglobulinas, não foi? Acabei de comentar ali. Quer ver outro que você pode colocar também? Nossa, tem várias. A proteína mais abundante do corpo humano, olha lá, quem que é? É o colágeno, certo? Temos a proteína do cabelo, a proteína da nossa unha, por exemplo, das nossas unhas, a famosa queratina. Temos aqui também, olha lá, ó, a elastina encontrada na pele, a melanina encontrada na pele. Você pode colocar aquela proteína que atua no pigmento respiratório, lembra? Que deixa nosso glóbulo vermelho, né? É exatamente com essa coloração vermelha. Estou falando de quem? Da famosa hemoglobina. Posso colocar também aqui como exemplo a proteína que dá cor vermelha aos músculos, tá? Conhecida como globulina, etc, 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 etc. Esses são alguns exemplos de proteínas que é importante que você destaque aí nos seus estudos, beleza? Vamos lá então, gente. Qualquer coisa, dá um pause aí no vídeo, anota com calma, beleza? Essa é a vantagem de você dar gravar, né, as aulas. Você pode ter um tempinho maior aí para ficar mais tranquilo de estudar. Edilson, do que é feita proteína? Proteína é feita de aminoácido. O conjunto de aminoácidos vai formar uma proteína. Agora, do que é feito o aminoácido? Isso é importante. O aminoácido, tá? Ele apresenta um hidrogênio, ele apresenta C-OOH, que para quem não lembra é o famoso ácido carboxílico, certo? Então vai lá. O aminoácido apresenta hidrogênio, ácido carboxílico, ele apresenta NH2, que é a famosa amina, e um radical, que pode ser, por exemplo, o enxofre. Todos esses, né, elementos, substâncias que eu acabei de falar, tem que estar ligado a um carbono central. Beleza? Então, todo aminoácido tem hidrogênio, radical, pode ser ferro, pode ser zinco, pode ser alumínio, certo? Amina e um ácido carboxílico. Isso é um aminoácido. O conjunto de aminoácidos vai formar quem? As proteínas. Agora, uma coisa que você com certeza já ouviu falar é sobre ligação peptídica. O que é ligação peptídica? É a ligação entre dois aminoácidos. E ela sempre vai acontecer de que forma? Olha só uma estrutura que eu te montei aqui, ó. Aqui nós temos um aminoácido, e realmente olha lá, ó, ele tem carbono, ele tem um radical, ele tem hidrogênio, ele tem amina e ele tem o C-OOH, que é o ácido carboxílico. Confirma? A mesma coisa o aminoácido que está do lado. Olha lá, ó, carbono, radical, hidrogênio, C-OOH, que é o ácido carboxílico, e a famosa amina. Então, vou até fazer o seguinte aqui, ó, vou até mudar a cor para ficar legal aqui, deixa eu ver se há necessidade. Pronto. A ligação peptídica ela ocorre entre a hidroxila de um ácido carboxílico com o hidrogênio de uma amina, certo? Tá vendo aqui, ó? A hidroxila de um ácido carboxílico com o hidrogênio de uma amina. O que vai acontecer? A união desses dois aminoácidos, pode olhar aqui, ó, vai ter como resultante a formação de água. Você pode ver que a água foi formada aqui no final. Olha lá, ó, OH mais H vai formar a molécula de água, certo? E os aminoácidos vão se associar. Esse carbono aqui vai se ligar com esse nitrogênio. Olha aqui, ó, esse carbono vai se ligar com o nitrogênio. E no final você tem a formação de água. É uma reação de síntese por desidratação. Por quê? Porque teve água, né, como produto. Então eu tenho, vamos mudar a cor de novo aqui para ficar mais legal da gente estudar. Então, a ligação peptídica é a ligação entre dois aminoácidos que vai formar molécula de água no final. Então, eu tenho aqui o aminoácido 1 que se ligou ao aminoácido 2 e aí eu formei um dipeptídeo. Pode ser dipeptídeo, tripeptídeo ou polipeptídeo, certo? Que seria a união de 3 aminoácidos ou mais. Então, uma cadeia polipeptídica seria o resultado, né, da união de vários aminoácidos. Um peptídeo, uma proteína. Edilson, quando você fala em aminoácidos, bom, a gente já estudou código genético, né? Existem ao todo 20 tipos de aminoácidos. Os aminoácidos são chamados de essenciais, né, ou são chamados de não essenciais. Os aminoácidos não essenciais são conhecidos como aminoácidos naturais, ou seja, o nosso próprio corpo produz. Os aminoácidos, né, essenciais, eles são chamados de não naturais, porque o nosso corpo não produz. Então, o que eu tenho que tomar muito cuidado? Olha aqui, ó. Aqui eu coloquei os aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles que nós não conseguimos produzir. Você contou? Conta comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 aminoácidos essenciais ou não naturais, que a gente só vai adquirir via alimentação. Resumindo, nós, humanos,
produzimos dos 20 tipos de aminoácido, olha lá, ó, 12 tipos. Então, 12 tipos nós conseguimos produzir. 8 não. Quais são esses 8? É importante, não precisa saber todos, né, os aminoácidos, 20 tipos, mas pelo menos os 8 essenciais você precisa saber. São eles: fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptofano e valina. Legal? Esses aminoácidos nós não conseguimos produzir. Então nós não produzimos 8, produzimos 12. Agora tem um detalhe, o recém-nascido, além desse 8 que eu acabei de te falar, tem um que ele não produz também, que é chamado de histidina. Então, na verdade, o recém-nascido só produz 11. 9 ele tem que adquirir na alimentação. Assim que ele sai da infância, ele já começa a produzir a histidina. Aí já na fase, né, de adolescência, fase adulta, nós já passamos a produzir 12 e 8 não. Então, são aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. A classificação. Bom, arquitetura da proteína. Então a proteína ela tem uma forma tridimensional, que ela pode ser primária, secundária, terciária ou quaternária, certo? Então olha só, quaternária, só para você observar aqui. Eu gosto de explicar sempre que esse esqueminha, eu acho ele fantástico, e você tem uma noção exatamente daquilo que a gente está falando, tá? Você tem aqui um aparelho telefônico, o fio de telefone, né? E o aparelho, o gancho do outro lado. Só para você entender o que é primária, secundária e terciária. A proteína primária, ali ó, a estrutura primária, é exatamente aquela que apresenta um encadeamento, olha lá, ó, de aminoácidos. São aminoácidos lineares, então ele é representado por esse fio de telefone, né, linear aqui. Essa seria a primária. A secundária é aquela em que o aminoácido ele apresenta vários aminoácidos, a forma helicoidal, ou também conhecida como forma, tá, em espiral. Dá uma olhada aqui, ó. Ela representaria aqui, como você está vendo, olha aqui, ó, isso aqui é a forma helicoidal, olha lá, ó, é a forma em espiral. Essa seria a estrutura secundária. Já a terciária é quando essa forma helicoidal, ela dobra sobre si mesma. Quando ela dobra sobre si mesma, aí você passa a ter a terciária. Dá uma olhada aqui, ó. A secundária dobra-se sobre si mesma. Então aí eu passo a ter a terciária. Já a última, né, conhecida como quaternária, é quando você tem a fusão de duas proteínas terciárias diferentes. Você pode ver que aqui no final, a gente tem até cores diferentes para ficar mais fácil. Olha aí, ó, houve um entrelaçamento, não sei se você está vendo aqui, ó, né, de os fios de um aparelho com o fio de um outro aparelho, só para poder simbolizar, tá? Então aqui é simbolizado até mesmo por uma cores diferentes, amarelas e laranjas. Então vamos de novo. Primária é uma sequência linear de aminoácidos. Secundária, forma em espiral. Terciária, a forma em espiral, ou seja, a secundária, dobra-se sobre si mesma. Essa é a terciária. E a última, né, a quaternária, é aquela que você tem a junção de várias proteínas terciárias diferentes, formando uma estrutura quaternária. Tá ok? Então isso pode cair para você, bom para você no seu vestibular. Agora, Edilson, as enzimas ou as proteínas em si, elas podem perder a sua forma tridimensional, a sua forma espacial? Pode. Isso é chamado de desnaturação proteica. Desnaturação proteica é considerado, tá, um método, um fenômeno irreversível. Irreversível. Por exemplo, ó, aqui nós temos uma configuração espacial de uma determinada proteína. E ela entrou em processo de desnaturação. Eu vou chamar aqui situação 1 e vou chamar aqui da situação 2. Pode olhar? Confirma aí, ó. A proteína 1 é a configuração espacial natural dela. Já a 2 é uma proteína que foi desnaturada, entre aspas. Ela desmanchou a sua forma estrutural. Você não vai escrever a palavra desmanchar, você vai colocar a palavra desnaturar, certo? Então ela sofreu uma desnaturação. Uma vez desnaturada, é um processo irreversível. Edilson, dá um exemplo aí, né, que poderia provocar uma desnaturação. Ok, aumento de temperatura, por exemplo. O aumento de temperatura pode fazer com que a proteína sofra uma desnaturação. Outra, o pH. Dependendo se você diminuir o pH, por exemplo, você pode provocar uma desnaturação proteica. Quer ver? Quando você pega, por exemplo, o leite. Eu vou fazer coalhada. Já viu como é que faz coalhada? Tira o leite, né, da geladeira, deixa ele fora da geladeira. E se você quiser acelerar o processo, você pode até pingar algumas gotinhas de limão, que é ácido, não é isso? Ácido cítrico. Com a queda do pH, a proteína do leite ela começa a desnaturar. Lembra o nome da proteína do leite? Caseína. Tem gente que falou lactose. Lactose é o açúcar do leite, é carboidrato, não tem nada a ver com essa aula. Então, quando você provoca a desnaturação da caseína, o leite coagula. Isso é chamado de leite coalhado. Já viu a história do ovo da galinha? Até peguei aqui uma imagem.
Quando você pega o ovo da galinha, coloca na frigideira e começa a fritar, a temperatura aumenta, a desnaturação proteica ocorre. Então eu tenho aqui um ovo que acabou de ser fritado. Depois que ele esfria, ele volta à sua forma original? Não volta mais. É um processo irreversível. Isso é desnaturação proteica. Lembrando que a proteína do ovo da galinha, eu falei lá no começo, alguém lembra aí? Albumina, certo? Bom, agora vamos falar de enzima. Lembra da frasezinha que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima? Enzima é um catalisador biológico. O que é um catalisador biológico? Ele acelera as reações químicas, certo? Ele acelera. Então existem vários fatores que podem fazer, tá, que a enzima possa acelerar, por exemplo, uma determinada reação química. O aumento de temperatura é uma delas, certo? A diminuição do pH também é um outro fator que pode fazer com que as enzimas sejam mais ativas ou menos ativas. Toda enzima, ela tem uma alta especificidade. Enzimas são específicas. Aí você já deve ter ouvido falar, por exemplo, do modelo chave-fechadura, né? Vamos falar aqui do modelo chave-fechadura. Eu tenho aqui uma enzima chamada maltase. Detalhe, viu, gente? A terminação de uma enzima também não é regra. Geralmente ela termina com ase, mas não é regra, tá ok? Você deve ter ouvido falar, né? Lipase, maltase, frutase, sucrase ou sacarase, tanto faz, certo? Maltase termina com ase, mas não é regra. Então, por exemplo, olha essa enzima aqui chamada maltase. Se você observar, ela tem dois espaços e detalhe, ela degrada exatamente um tipo de carboidrato conhecido como maltose. Se você observar aqui a molécula de maltose, dá uma olhada aqui, ó, onde você tem duas moléculas de glicose, elas vão se encaixar perfeitamente no sítio da maltase. Há um encaixe perfeito. Depois que ocorre esse encaixe perfeito, o que acontece? Ocorre a quebra, né, da ligação glicosídica e as moléculas de glicose se separam. Então agora não é mais maltose, agora eu tenho duas moléculas de glicose. E detalhe, a maltase continua sendo maltase. Resumindo, uma enzima ela trabalha, ela atua, ela tem a sua atividade e mesmo depois que ela realiza a sua atividade, ela não perde a sua função, certo? Ela não perde a sua função. Ela degrada sem ser degradada. A maltase, uma vez maltase, sempre maltase. Ela quebrou uma molécula de maltose, por exemplo, ela pode quebrar outra molécula de maltose no futuro. Então as enzimas apresentam alta especificidade e elas trabalham, reagem sem sofrer nenhum tipo de degradação. Em condições normais, é claro. Beleza? Agora uma coisa muito interessante que é bom você saber é o seguinte, quando a gente acaba de produzir uma proteína, uma enzima, ela é totalmente inativa. A gente chama de apoenzima. Mas ela precisa ser ativada. E quem vai ativar são as coenzimas ou cofatores, tá? Um exemplo de uma coenzima, esse nome coenzima geralmente eu uso para um cofator que é orgânico, poderia ser quem? Olha lá, ó, as famosas vitaminas. Lembra das vitaminas? A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K. O que as vitaminas são? Cofatores. Então, pera lá. Acabei de produzir uma enzima, só que ela é ativa, inativa. Qual é o nome dela? Apoenzima. Eu tenho cofatores que sozinho também são inativos. Então, quando um cofator age sobre uma apoenzima, forma-se uma holoenzima, que é uma enzima ativa. Então, por exemplo, se eu pegar uma enzima que nós produzimos no estômago, chamada pepsina, ela precisa ser ativada. Quando você acaba de produzir a pepsina, tá? O fato de você acabar de produzir, ela é totalmente inativa. E em associação com uma determinada vitamina ou um determinado cofator, vai ativar a pepsina. Aí eu não chamo ela mais de apoenzima, eu chamo de holoenzima. Resumindo, holoenzima é uma enzima ativa. Beleza? Então por que eu tenho que ingerir vitaminas? Porque vitaminas são cofatores. Resumindo, são ativadores de enzimas. Combinado? Bom, vamos lá, gente. Lembra que eu te falei que a temperatura ela também pode interferir, né, na ação de uma determinada enzima? E você já deve ter aprendido isso quando você estudou fotossíntese ou quando você já ouviu várias vezes, ó, cuidado com a febre. Se chegar a 40 graus é algo extremamente crítico e faz sentido. Porque olha só, aqui eu tenho um gráfico da temperatura, né, ou seja, do amido digerido em função da temperatura. Beleza. Então eu vou ter, por exemplo, a amilase ou amilase salivar ou pitialina, né, ou amilase pancreática, serve para digerir o amido. Se a temperatura aumentar para 10 graus, eu vou ter uma atividade, né,
a mais dessa enzima chamada amilase. Aumenta para 20 graus, aumenta a degradação da enzima, do amido. Aumenta para 30 graus, aumenta a degradação do amido. Aumenta para 40 graus, aumenta a degradação do amido. Resumindo, se você aumenta a temperatura, vai aumentar a atividade enzimática, por exemplo, da amilase. Detalhe, olha lá, ó, esse aumento ele vai ocorrer até quantos graus? Aproximadamente 40 graus Celsius. Após 40 graus Celsius, o que acontece? Ó, a função da enzima e da degradação do amido começa a cair. Por quê? Porque acima de 40 graus, as enzimas elas desmancham. Não é esse termo. Qual é o termo mesmo? Desnaturam. E aí, automaticamente, a enzima perde a sua função totalmente. Nesse caso, ela vai perder a sua função. Então, vai agir até 40 graus. Após esse valor, ocorre, né, uma desnaturação proteica. Olha lá, ó, a 40 graus Celsius, a taxa de reação atinge o máximo. Esta é a temperatura ótima para essa enzima em questão. Acima de 40 graus, a taxa de digestão do amido diminui, já que a enzima, ela desnatura. Beleza, gente? Ó, rapidão então, fechamos aqui um conceito de proteínas, né? Para você ir bem nos seus vestibulares. E eu tenho aqui duas questõezinhas bem rápidas para a gente poder, né, fechar. Sem glúten, né, na terra da massa. O glúten, que está sendo rotulado como vilão da perda de peso, também virou o campeão de dúvidas sobre o seu consumo. Assinar a alternativa correta. Agora você não pode esquecer, galera. Glúten é uma proteína. Tá lembrado? Encontrado em quem mesmo? Cereais. O rótulo dos alimentos que contém glúten free significa que o alimento apresenta menos açúcar. Não, menos proteína, certo? Glúten é proteína. As pessoas que são intolerantes ao glúten, denominados celíacos, tá certinho, devem evitar o consumo desse tipo de açúcar. Glúten não é açúcar, é proteína. O glúten é uma proteína que comumente está presente em alimentos calóricos como pizza, pães, biscoitos. Beleza, feita com farinha de milho ou soja. Opa, cereais, galera. Cuidado, hein? Errado. As pessoas celíacas não devem comer batata, pois esse alimento contém grande quantidade de glúten. Cereais. Batata não. Batata é rica em carboidrato, lembra? Maltose, por exemplo, frutose, por exemplo. O glúten é um grupo de proteínas encontrado no endosperma da semente. O endosperma é reserva nutritiva do embrião, né, encontrado nas sementes de cereais, como trigo, aveia, centeio. Resposta certa, letra I. Boa, hein? E aí a saideira. Leia o texto a seguir escrito por Jacob Berzelius em 1828. Tá lembrado? Existem razões para supor que nos animais e nas plantas ocorrem milhares de processos catalíticos nos líquidos do corpo e nos tecidos. Tudo indica que no futuro descobriremos que a capacidade dos organismos vivos de produzir os mais variados tipos de compostos químicos reside no poder catalítico de seus tecidos. Esse foi Berzelius quem disse. A previsão de Berzelius estava correta e hoje sabemos que o poder catalítico mencionado no texto deve-se a quem? Enzima. E justo não tem enzima aqui? Claro que tem. Toda enzima é uma proteína. Resposta certa, letra D. Beleza, gente? Pessoal, fechamos então mais um conteúdo legal aí, tá? Para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau!